Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Eu sou o André Bernardo, eu sou professor da Escola Bíblica Dominical. E o vídeo de hoje será em formato de podcast. Este vídeo é um esboço preparatório das lições bíblicas a serem estudadas no domingo, utilizando os temas definidos pela editora CPAD. Desde já, agradeço a sua atenção e peço a sua colaboração, caso você ainda não seja um inscrito em nosso canal. Inscreva-se e ative as notificações para ser avisado quando postarmos novos vídeos. Postamos vídeos durante a semana da leitura devocional da lição proposta e na aba comunidade um quiz para testar os seus conhecimentos. Dê o like no gostei para a plataforma do YouTube recomendar o nosso vídeo a mais pessoas que amam estudar a palavra de Deus, como você. Então vamos estudar. Título da lição número 11, o avivamento e a missão da igreja. Pontos de referência da lição. Primeiro ponto, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Segundo ponto, o avivamento na missão da igreja local. E terceiro ponto, o avivamento e as missões transculturais. Objetivo da lição: conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. Conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sobre o poder do alto. E explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Verdade prática desta lição: neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. Enquanto a igreja buscar um relacionamento superficial com Deus, jamais terá condições de cumprir a grande missão de Jesus. Somente com uma imersão espiritual, que é o convite à conexão com o sagrado, se aprofundando na compreensão de quem é Deus e qual a sua vontade, para sermos dirigidos por ele, é que conseguiremos cumprir a grande missão de evangelizar os povos. Leitura bíblica em classe. Encontra-se em Marcos, capítulo 16, do verso 14 a 20. Acompanhe a leitura. Finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem em meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão as serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém. Palavra-chave da lição: missão. Significado da palavra-chave: é um encargo, uma incumbência, um propósito, é uma função específica que se confere a alguém para fazer algo. É um compromisso, um dever, uma obrigação a executar. O revestimento de poder vindo do Espírito Santo gera avivamento. Essa foi a energia necessária para a salvação e evangelização comissionada pela igreja do primeiro século, deixando o modelo de uma busca espiritual e dedicação à grande comissão. Vejamos o que diz Isaías capítulo 52, versículos 7 e 8. Quão formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, do que anuncia o bem, que faz ouvir a salvação, do que diz a Sião: o teu Deus reina, e eis a voz dos teus atalaias. Eles ouçam a voz, juntamente exultam, porque olho a olho verão quando o Senhor fizer Sião voltar. Primeiro ponto, o avivamento após a ressurreição de Cristo. Faremos um comentário resumindo
os tópicos deste ponto. Primeiro, o desânimo dos discípulos. Segundo, a aparição de Jesus aos discípulos. E terceiro, o avivamento após a ressurreição. O fator de risco que faz todo ser humano tender ao fracasso é o medo. Os discípulos estavam com medo da perseguição pelos judeus, com medo porque perderam seu mestre, com medo porque não sabiam qual direção tomar. Os discípulos deveriam crer, manter a esperança, mas estavam assombrados e desanimados. Maria Madalena e outras irmãs viram o túmulo aberto de Jesus, falaram com o anjo, mas os discípulos não creram por causa do medo. Isso acontece com todos nós. Quando nos deparamos com o medo, a sua crescente gera pavor, resultando em dúvida, insatisfação e desânimo. Mesmo Jesus aparecendo onde estavam reunidos, não acreditaram, estavam tomados de medo. O medo paralisa. Já o avivamento anula o medo, nos fortalecendo espiritualmente. Jesus deu aos discípulos um mandato que diz: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. E prometeu que sinais e milagres marcariam seu ministério. E esses sinais ainda estão disponíveis a todos que creem. Isso em todos os tempos e em todos os lugares. Não é uma lenda, não foi extinto, mas é algo real e atual. A chama não se apagou, continua incendiando a quem a buscar. O avivamento espiritual não está restrito a um lugar, a uma igreja, a uma pessoa. O avivamento é para todos. Esse advento deve ser espalhado por todos os lugares. Segundo ponto, o avivamento na missão da igreja local. Faremos também um comentário resumindo os tópicos desse ponto. Primeiro, o avivamento nas missões locais, o avivamento nas missões regionais e missões regionais atualmente. Como explicamos, o medo gera desânimo. Agora, quando os discípulos foram revestidos de poder no dia de Pentecoste, o medo foi aniquilado, pois enfrentaram grandes perseguições, mas não deixaram de pregar ousadamente o Evangelho de Cristo. Para o modelo de missão local funcionar, seus envolvidos não podem simplesmente sair sem direção, sem objetivo, sem propósito. É necessário direção, propósito através da oração, aguardando uma resposta do céu e de seu líder. Foi assim com os primeiros missionários, Barnabé e Paulo. Devemos sair das quatro paredes do templo, desde que estejamos preparados. Paulo não foi evangelizar sem uma direção, sem a bênção de seus pastores. A precipitação e o despreparo tem sido o alvo de Satanás para envergonhar os vocacionados. Tem pessoas que não possuem a vocação para missões transculturais, para missões regionais, para missões locais, mas todos os cristãos, lavados e remidos pelo sangue de Jesus, são chamados para evangelizar, podendo ser da forma mais simples possível, pois o Espírito Santo te conduzirá. Por isso, não podemos nos calar. E quais os principais alvos da evangelização? Primeiro, salvar os perdidos. Segundo, restaurar os desviados. E terceiro, edificar os cristãos. Ganhar almas foi a suprema tarefa do Senhor Jesus enquanto esteve entre nós. No tempo dos apóstolos, após a morte de Estevão, a igreja passou por grande perseguição, fazendo o evangelho se espalhar por todos os lugares. E a nossa oração não pode ser para que venha então a perseguição. Esse não é o caminho. As oportunidades estão diante de nós, são inúmeras. Precisamos orar para que haja um despertamento espiritual, sendo como o atalaia Ezequiel anunciando ao povo o evangelho da salvação e a condenação aos que não querem crer. A nossa oração deve ser: desperta tu que dormes. Daniel Berg e Gunnar Vingre foram despertados pelo avivamento e direcionados pelo Espírito Santo a virem para o Brasil com o propósito de evangelizar a todos em todos os lugares sobre o avivamento pentecostal. O Brasil era para esses missionários a Judéia e a Samaria, que os impulsionou com ardente desejo de salvar as almas. São exemplos a serem seguidos, desde Jesus Cristo aos apóstolos e os missionários que com intrepidez cumpriram a sua missão. Agora cabe a nós esta responsabilidade, está em nossas mãos. Terceiro ponto, o avivamento e as missões transculturais. Faremos também um comentário resumido de todos os tópicos deste ponto.
Primeiro, a primeira igreja missionária. Segundo, evangelização e decadência espiritual da Europa. E terceiro, clamor pelo avivamento espiritual. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus disse que seus discípulos haveriam de levar sua mensagem até aos confins da terra. Eles ganharam almas para Cristo e abriram igrejas na Fenícia, em Chipre e em Antioquia. Vejamos Atos capítulo 11, do verso 19 a 21, que nos diz: E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns homens ciprianos e cinerenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. A Antioquia foi a primeira igreja missionária, enviando os primeiros missionários, Barnabé e Saulo, ou como nós podemos chamar, Paulo, onde, através da unção do Espírito Santo, sendo separados por imposição de mão de seus líderes, foram em várias cidades da Ásia e Europa pregando o evangelho, transformando aquele continente em um continente cristão, chamados de o berço das missões transculturais. A Europa, que deu tantos frutos, mandando missionários pelo mundo, hoje tornou-se um continente pós-cristão, um lugar carente de evangelho, carente de um avivamento espiritual. Separamos alguns nomes de grandes missionários que atuaram de forma sobrenatural para a expansão do evangelho de Jesus Cristo às nações. Primeiro, John e Charles Wesley, na Inglaterra, entre os anos de 1703 a 1791, o missionário George Whitefield, na Alemanha, entre os anos de 1714 a 1770, conde Nicholas Zinzendorf, entre os morávios na Europa Central, entre os anos de 1700 a 1760, Evan Roberts, no país de Gales, na Grã-Bretanha, entre os anos de 1878 a 1951, David Livingstone, nas Américas e África, entre os anos de 1841 e 1873, Hudson Taylor, na China, entre os anos de 1853 a 1905. Estes homens foram usados por Deus através de grandes movimentos espirituais, espalhando esse avivamento a outras partes do mundo. E qual foi o motivo da decadência da Europa? O comodismo, pois, como explicamos em outras aulas, a busca pelo avivamento espiritual, da unção do Espírito Santo, deve ser constante. A leitura e o estudo da palavra, e principalmente a oração, deve ser constante. Os europeus deixaram de buscar, deixaram de orar, deixaram de viver este panorama, tendendo à decadência. Há países no velho continente que, segundo a revista, nem 5% da população vai ou frequenta uma igreja. Isso falando do cristianismo em geral. A última etapa da missão da igreja é realizar a proclamação do evangelho até os confins da terra. E por que isso não está acontecendo? Por comodismo, por falta do genuíno avivamento, por causa da busca superficial por Deus. Uma igreja que não prioriza a oração, o ensino da palavra, não possui relacionamento com Deus, não possui estrutura para fazer missões. Missões acontecem quando existe avivamento na vida da igreja, na vida dos pastores e líderes. Funciona como uma engrenagem, uma peça em conjunto com a outra para o bom funcionamento. A missão, seja ela pessoal, local, regional, transcultural, depende de corações voltados para o amor pelas almas. E isso só acontecerá através de um despertamento espiritual, através do avivamento pentecostal. Que Deus desperte seu povo em todo o mundo, a começar em mim. Que a oração do profeta Abacuque seja o nosso lema de vida. Abacuque capítulo 3, versículo 2. Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos, faze-a conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Amém. Conclusão: o amor, a alegria e a gratidão
por tão grande salvação impulsionam a busca do Espírito que, uma vez derramado, repercute uma vida completamente transformada. O fervor na busca pelo Consolador caminha junto ao fervor na busca pelas almas perdidas, pois essa é a maior missão da Igreja de Cristo. Eu quero te agradecer por nos acompanhar em mais esta lição. Deixamos um link no campo de descrição deste vídeo para você baixar de graça o subsídio que vai te ajudar nos seus estudos, onde destacamos todos os versos mencionados na lição. Esperamos você na próxima semana, onde o título será Vivendo no Espírito.